Boa noite, gente. Meu nome é Gabriel. Bem, agradecer de novo a presença de vocês. Bem, eu fiquei incumbido aqui depois da fala do nosso diretor, Juliano, muito humildemente se apresentou de forma meio silenciosa, de apresentar para vocês um pouco um dos projetos que a gente está fazendo, que é um arquivo de imagens registradas durante junho de 2013, um arquivo digital que a gente está criando. E eu, bem, vou falar um pouquinho sobre isso para vocês e falar rapidamente também sobre a programação de hoje, porque a gente inventou um evento um pouquinho alternativo no formato. Eu acho que se a gente não combinar, não estiver de acordo em como ele funciona, pode ficar um pouco estranho para quem está vendo e para quem está falando. Então, faz parte, acho, um pouco do nosso modo de operar, tentar também tirar as pessoas um pouquinho da zona do conforto. Dando sequência, na verdade, assim, ao diagnóstico um pouco sombrio, com o qual a gente parte a nossa missão estratégica, eu acho que é interessante pensar, né, que uma das consequências de um período de crise e de fragmentação extrema é que só aqueles pedaços sociais onde as mercadorias têm prioridade de circulação vão ser aqueles pedaços que vão ter manutenção mais garantida, né? Para a gente pensar, talvez, por que as ruas se tornaram, de repente, um palco tão privilegiado, talvez não para que a política aconteça, mas para que a política apareça. Mas isso não quer dizer que a política só acontece na rua, né? Isso pode querer dizer, talvez, que a política seja mais visível na rua, porque ali as coisas têm que circular, né? Seja gente enlatada em ônibus, seja mercadoria vindo do interior, seja o que for. Então, a gente se perguntou, bem, dentro dessa missão estratégica de resposta a um cenário de catástrofe, de que maneira a gente podia se inserir que fosse no espírito do Alameda, esse espírito que, como o Juliano já apresentou para vocês, não está tão interessado em criar algo novo quanto a compor as partes que já estão aí, né? E esse foi um pouco o espírito da pergunta por trás de o que é o junho que está invisível, ou seja, aquele junho que não vai aparecer nesse palco principal, que não vai ser automaticamente visibilizado, espetacularizado, que não vai ser nem estampado necessariamente numa revista, ou talvez nem necessariamente tomada inicialmente como parte desse mapa geral. E essa tarefa de mapeamento foi um pouco o que a gente pensou quando a gente pensou nesse arquivo, em fazer uma espécie de levantamento de uma noção de junho ampliada, uma noção que busque um pouco mais aquilo que não coube na rua. Não para interpretar, no sentido de dizer para vocês o que isso tudo significa, mas para colocar essa pergunta, bem, se você considerar todas essas outras coisas juntas, será que você teria a mesma interpretação, né? Então, em vez de a gente falar, acho que a ideia do arquivo é que ele dê o que falar, ou seja, ele entregue algo para vocês que permita a gente falar outra coisa. E compor um arquivo significa entrar em contato com muita gente, significa costurar pedaços desses fragmentos que não necessariamente se encontram. Então, a tarefa de construir essa memória coletiva, uma memória expandida, também significa a gente revisar que atores têm direito de ganhar visibilidade nessa discussão e de colocar questões para o que são esses diagnósticos, ao invés da gente propor para vocês e competir nesse grande campo de interpretações mais gerais do que significou, né? Quando a gente fala o que significou o junho, talvez a gente tenha que entender primeiro a que a gente está se referindo, talvez seja muito mais coisa, seja muito mais complicado do que parece. Então, esse é o espírito desse arquivo que a gente está começando agora a desenvolver, na verdade. A gente está lançando hoje, e em poucos dias a gente vai ter já um primeiro site online, a gente tem muito trabalho pela frente ainda, mas é um dos primeiros projetos da gente aqui no Brasil. E esse foi também o espírito por trás da programação do evento. Em vez de a gente fazer uma mesa redonda com todo mundo conversando, 4 pessoas aqui, vocês de espectadores e o pessoal aqui, o que a gente pensou em fazer foi passar pequenas vinhetas já colecionadas nesse espírito de arquivo e convidar 4 pessoas que são já da nossa rede, afiliados e associados, para fazer uma pequena intervenção sobre esse arquivo. Eu acho que talvez a intervenção seja melhor que comentário, porque comentário parece que a pessoa vai falar e a gente poderia tomar isso como uma espécie de interpretação daquela imagem. E eu acho que intervenção é melhor porque, em algum sentido, eu acho que o melhor que a gente podia tirar é que essas intervenções ajudem alguma coisa a sair da frente dessas imagens, para vocês olharem melhor para isso, olhar para coisas que talvez a gente não estivesse levando em conta. É por isso que a ideia
fica um pouco assim solene, em que a gente passa uma vinheta, alguém vem aqui, comenta essa vinheta numa intervenção curta, e a gente não começa uma conversa aqui em cima. A conversa não é sobre esse microfone que eu estou segurando. A ideia é que a conversa continue aqui. Se alguém tiver algum comentário, alguma questão, pode, inclusive, quando eu descer aqui, já me interpele, né? É por isso também que a gente pediu para as pessoas não ficarem aqui, ao invés de comentando o vídeo, fazendo agradecimentos e tudo mais. Muito melhor agradecer as pessoas cara a cara, independente de um microfone. Então, é por isso também que a intervenção ganha essa cara um pouco diferente. As pessoas que a gente convidou para fazer essas intervenções são todos associados e afiliados já do Instituto. A Carla Rodrigues, o Erasto Felício, a Vanessa Oliveira e o Rodrigo Nunes. A primeira pessoa eu vou chamar logo, também não quero me demorar demais, é a Carla Rodrigues, filósofa e escritora, feminista e tradutora também. E eu vou passar o microfone aqui para ela. Muito obrigado, gente.